Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus pelo privilégio de mais uma semana. Deus tem sido bom para conosco e tem nos sustentado em todo o tempo na nossa caminhada. É isso que nós contamos e desfrutamos todo dia. As tribulações, as dificuldades, elas chegam, mas Deus está presente nas nossas vidas. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Não importa a dor, não importa as realidades que invadem a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós queremos louvar-te pela bênção dessa manhã. Agradecemos ao Senhor, porque essa manhã não só significa mais um dia, mas significa mais uma semana. Início de uma semana. Nós sabemos, ó Deus, que cada dia traz o seu próprio mal. E sabemos, ó Pai, que esse dia termina, transforma-se em semanas, em meses, em anos. E isso, ó Deus, nós entendemos que é aqueles espaços de páginas passadas, tempo de refrigério, de novo começo. Por isso, ó Pai, que essa semana seja tão abençoada quanto foi a semana passada, com a Tua presença. Porque a bênção é a Tua presença. As lutas, as dificuldades, os enfrentamentos são próprios da existência. Eles nos acompanham desde sempre. E acompanhará a raça humana em todo o tempo enquanto ela existir. Mas o que nós queremos, ó Deus, é a bênção da Tua presença. Porque ela vai fortalecer o nosso coração, a nossa vida. E dar-nos sempre, ó Deus, a expectativa do Teu coração. Obrigado, Pai, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem nos conduzido. Pedimos, ó Deus, o carinho do Senhor para o Paulinho, seus irmãos, os familiares da irmã Roseli. O Senhor dê a eles, ó Deus, todo o conforto do Teu Espírito Santo. Abençoa também, ó Pai, aqueles queridos irmãos que estão atravessando momentos de dificuldades de saúde, financeiro, relacional. Abençoa a irmã Vani, ó Deus, que a semana também não foi uma semana boa em termos de saúde, mas foi boa porque o Senhor estava presente na sua vida e fortaleceu o seu coração. Esteja com o irmão Lorival, com a Aninha. Cuida, ó Deus, de cada um dos Teus servos representado por estes queridos irmãos. O Senhor sabe o nome, sabe a história, sabe tudo sobre aqueles que sofrem nesse exato momento. Então, nossa oração é por refrigério. E não há refrigério maior do que a consciência de que o Senhor está presente. Obrigado, Deus, pela bênção desse privilégio tão grande. Seres miseráveis, pecadores, mortais, limitados, podem contar, ó Deus, com um Deus infinito, santo, poderoso, para nos ajudar na caminhada. Louvamos-te, ó Deus, pelo privilégio que nós temos também de estudar a Tua palavra e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo enquanto a estudamos. Que o Teu Espírito esteja abrindo a nossa mente, sensibilizando o nosso coração para o aprendizado dessa manhã, em todos os níveis,
em todos os lugares onde pessoas se reúnem para adorar o Senhor e aprender do Senhor. Obrigado, Deus, também por aqueles irmãos que estão conectados conosco via internet. Teu Espírito igualmente esteja estendendo graça e misericórdia às suas vidas. Instrui-nos, ó Pai, em nome de Jesus nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando continuando o estudo sobre Davi, o gigante que matou Davi. Nós vamos ter oportunidades de analisar alguns aspectos da vida de Davi após esse trágico momento da sua vida. E vamos ver que, de fato, Davi, antes desse episódio, exerceu um papel, e depois desse episódio, ele começa a ter as suas derrotas. Por isso que esses dois gigantes, eles dividem a vida de Davi. O gigante Golias mostra-nos o homem cheio de fé, exercendo a sua dependência total e absoluta em Deus. Então ele consegue vencer algo que parecia ser invencível. Ele faz isso com uma única pedra de estilingue, que no caso lá era uma funda. Mas o brasileiro usa estilingue. Então isso, confiança naquele pequenino jovem que tinha em Deus, fez com que ele tivesse a vitória. E todas as realidades da sua vida após esse momento foram momentos de vitórias. Não foi fácil, porque nunca é fácil para ninguém, nem para o homem segundo o coração de Deus. Ele teve momentos de profunda tristeza, angústia, enfrentamentos, perdas significativas, mas foi um homem vitorioso. Mas agora nós o encontramos num outro momento, que agora ele está em autossuficiência. Ele agora tem um gigante, mas esse gigante não é um gigante externo, que às vezes nós temos medo, muito medo do que pode sobrevir a nós. Doença, desemprego, alguma coisa de fora que venha atingir-nos. Mas nós precisamos de começar a prestar atenção nos nossos gigantes interiores, que às vezes nós não cuidamos deles, e são exatamente esses que nos derrotam. E esse momento do estudo de Davi é um momento que a gente precisa pensar sobre isso. O gigante que vai causar-nos mais problemas reside dentro do nosso próprio coração agora. Agora. Então não significa que está vindo, é que está aqui dentro do meu e do seu coração. Então a gente precisa trabalhar isso. E o que nós vimos? Nós vimos que esse gigante de Davi tem um nome. Esse gigante de Davi é a luxúria. Davi tomou concubinas, quebrou um único princípio de Deus para os reis de Israel. Davi não ajuntou cavalos, Davi não ajuntou riqueza para si, mas Davi ajuntou mulheres. E essas mulheres fizeram com que Davi cada vez mais tivesse mais apetite para mulheres. Davi, como muitos têm descoberto,
que os muitos parceiros sexuais não aplaca o desejo sexual. Muito pelo contrário, aumenta. Quando vai achando que o próximo vai satisfazer, ele vai sempre procurando outro. E isso foi o que aconteceu com Davi. Davi não contentou com aquilo que lá estava e se perdeu. Mas tem um caminho, tem uma realidade na vida de Davi que eu e vocês podemos aprender com ela, com esse caminho de Davi. Não significa que o meu gigante, o seu gigante, seja luxúria. Mas pode ser outra coisa que esteja crescendo aí no seu coração, seu gigante. E às vezes, os gigantes são tão pessoais quanto nós somos pessoais. Significa que os meus problemas são iguais aos seus problemas. Mas cada um de nós temos os nossos gigantes. E se nós não mantivermos no seu lugar, colocarmos ele no seu lugar, ele vai também destruir as nossas vidas. E isso tem acontecido no decorrer do tempo. Hoje eu queria trabalhar com relação a que esse gigante de Davi, ele foi construído. Ele não nasceu assim. Às vezes, irmãos, nós falamos assim, a pessoa era tão boazinha, tão crente. Como é que isso acontece de uma hora para outra? Não acontece. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra, irmãos. A gente vai construindo elas. Se formos honestos nessa manhã com Deus e com cada um consigo mesmo, sabe disso. As coisas não acontecem assim da noite para o dia. Eu era bom ontem, hoje eu sou mau. Ontem eu era crente, hoje eu perdi a fé. Não existe isso. Isso vai sendo construído, isso vai sendo alimentado, agigantado dentro da gente. Por isso que Miqueias diz, ai daqueles que no seu leito maquina iniquidade, porque a luz da alva o pratica, porque o poder está nas suas mãos. Nunca vi um versículo bater tanto com esse momento de Davi, quanto esse versículo. Então você vai agigantando, não surge de uma hora para outra. A gente vai alimentando essa realidade. Então, Davi construiu o seu gigante. E a pergunta é o seguinte, de onde esse gigante vem? Da onde esse gigante brotou na vida de Davi? Como é que esse gigante obteve a energia necessária para superar o homem segundo o coração do próprio Deus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque eu não sou melhor do que Davi. Eu sou pior do que ele. Em níveis espirituais, dificilmente algum que está aqui nessa manhã tem o nível de Davi. Eu jamais vou chegar lá. Posso equiparar a Davi com seus pecados. Mas a sua realidade com Deus, jamais eu vou chegar lá. Então a pergunta é, como é que esse gigante obteve energia necessária para superar a realidade espiritual do homem segundo o coração do próprio Deus? E a gente precisa responder isso. Porque talvez esse seja o meu e o seu caminho hoje. Talvez nós estamos aqui e ninguém sabe do nosso coração, vocês não sabem do meu, e eu não sei de vocês, graças a Deus por isso. Nós não sabemos o coração do outro, isso é muito bom, né? Para a segurança do outro e a nossa também.
para não sermos cúmplices em algumas realidades construídas. Mas lendo a palavra de Deus, e eu quero ler com os irmãos de novo, 2 Samuel, capítulo 11. Segundo a palavra de Deus, vários fatores combinaram, permitindo que esse gigante de Davi pudesse atacar a sua vida. Claro que aqui estão alguns, mas a palavra de Deus no geral traz outros, e a gente vai trabalhar essa realidade. Vamos ler esse texto alternadamente. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 5. Aqui tem alguns fatores que combinaram para esse momento. Alternadamente, irmãos, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Primeira realidade, irmãos, que eu vejo aqui, primeiro fator que foi somando, porque também, irmãos, raríssimas vezes, um único fator leva esse gigante a sair, a rugir e dizer que ele está lá. Raramente. No geral, são somatórias de fatores, que às vezes nós não prestamos muita atenção neles. Eles vão acumulando, 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 e quando percebemos, acontece o que aconteceu. Então, o primeiro fator deste que eu vejo é a negligência de Davi do dever. Primeira coisa, negligência do dever. Como rei, Davi deveria estar no campo de batalha, levando seus homens para a batalha. O texto diz isso. O Espírito Santo de Deus já deixou uma pista para entendermos isto. Quando os reis estão em batalha, Davi não estava em batalha. Primeira coisa, negligência do dever. Davi não era assim, mas agora ele estava assim. Davi envia o seu comandante com as tropas, parte do povo vai para o campo de batalha, até para morrer lá. Davi fica em casa. Davi deveria estar lá, mas Davi não está lá. Isso é negligência do dever. Primeira coisa, negligência do dever. Ou seja, eu assumo determinadas responsabilidades que eu não posso negligenciá-las. E Davi negligenciou. Ele era o comandante em chefe. Todas as batalhas. Em todas as batalhas, Davi estava presente. A presença de Davi era importantíssima. Tanto para ele, quanto para os seus soldados. Mas nessa
ele não estava. Embora tivesse vitórias lá na batalha, porque o texto nos diz que tem vitória, eles acabam de vencer, olha lá, aos filhos de Amon e sitiam a Rabá. Ou seja, era algo que estava acontecendo fora dos muros de Jerusalém, mas no palácio uma guerra estava começando a ser perdida. A mais importante delas estava começando a ser perdida. Por quê? Negligência do dever. Eu assumo a responsabilidade e quando eu negligencio isto, principalmente no âmbito espiritual, alguma coisa inversa daquilo que Deus quer que aconteça, vai começar a acontecer. E o que é interessante, irmãos, aqui nós temos fatos muito rápidos, mas os irmãos sabem, não precisa de ter nenhum curso de hermenêutica ou de exegese bíblica, que aqui levou um bom tempo. Aqui não é, olha, de noite eles tiveram relação sexual, de manhã ela descobriu que estava grávida. Não tinha esse negócio rápido assim. Passou o tempo. Então a gente precisa entender que não é um momento que vai acontecer da noite para o dia. O inferno não tem pressa, irmãos. O inferno não tem pressa. Ele quer apenas dar o start. Se ele der o start e nós cedermos, o caminho está aberto. Davi negligencia o dever, a sua responsabilidade. E aí deu-se o start. Vai acontecer. E as consequências serão muito maior do que Davi possa imaginar. Segunda realidade. A minha mãe dizia isso. E eu aprendi isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Como a minha mãe falava isso na minha cabeça. Minha mãe não poderia me ver parado em algum lugar distante daquele lugar. O que você está pensando? O que você está fazendo tanto tempo no quarto? O que você está fazendo tanto tempo assim? Lembre-se, cabeça vazia é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Veja, Davi estava tirando uma soneca à tarde. Significa que ele não tinha nada para fazer. Porque quando a gente tem o que fazer, você não dorme à tarde. A menos que você esteja doente. A menos que a sua manhã e parte da manhã foi extremamente esgotante. Aí você quer tirar uma pestaninha ali de 40 minutos, 30 minutos, não tem nenhum problema. Mas o texto diz que Davi sai da cama. Enquanto ele deveria estar no campo, ele estava dormindo. Ocioso. Ele estava dormindo porque não tinha nada que fazer. Tempo livre, irmão, permite que a mente vagueie em áreas onde ela não deveria estar. Ocupar a mente é algo que vai dar realidades para nossas vidas, vai evitar alguma realidade. Eu fiquei sabendo parte da história do menininho que mataram essa semana. Testemunha ocular. Diz que esse menino, além de ser um menino bonito, era um menino trabalhador, educado, vendia, parece que nhoque nos lugares, mas o pai dele foi denunciado falando que ele estava explorando esse trabalho escravo do menino.
E o menino deixou de vender nhoque. Enveredou-se e deu no que deu. Morreu aos 14 anos, é isso? 14? 13. Uma criança. Quando damos ocupação à mente, ela não vagueia. Ela não vagueia. Um tempo desse, muito tempo atrás, a pessoa perguntou assim: o que o senhor fez para o senhor não se contaminar? Trabalhei desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade. A minha carteira é assinada aos 14 anos. A primeira assinatura na minha carteira foi aos 14 anos de idade. Está lá na minha carteira profissional. Braenge era a empresa. Brasil Engenharia. Trabalhei no almoxerifado. Saía, tomava um banho correndo e ia para a escola. Não tinha tempo. Chegava da escola 11 horas, jantava e dormia. Tinha que levantar cedo de novo. Lidando com pessoas que me formaram. Pessoas que tinham já um caminho traçado. Não eram crentes. Pouquíssimos. Cabeça cheia. Não vazia. Davi está dormindo. Sua soneca da tarde. E pensa assim, quando você levanta aquela tarde, aquele dia preguiçoso. Foi Davi que fez isso. Todos nós temos essa experiência. De ir para a cama logo após o almoço e acordar às 5 da tarde. 3 da tarde. Batseba não estava tomando banho 2 horas da tarde, irmãos. Ele acorda tempo ocioso. Negligência do dever, associado a tempo ocioso, vai gerar o que, irmãos? O que gerou. Outra coisa que eu creio que passou pelo coração de Davi. Davi tinha sucesso. Davi era um homem realizado. Davi teve todas as vitórias absolutas sobre todos os inimigos de Israel. E o sucesso, irmãos, é algo perigoso. Nós nunca estamos mais vulneráveis do que quando nós satisfazemos a nossa realidade profissional. Quando você diz assim, não preciso de mais nada. Tudo que eu queria profissionalmente, eu consegui. Tenho uma boa casa, bom emprego, sou amado pelas pessoas à minha volta, a minha vida está muito bem, não quero mais nada. Eu preciso agora só agradecer. Sabe o que isso acontece, irmãos? Gera em nós, sutilmente, a falsa impressão de que somos invencíveis. Invencibilidade. Por exemplo, ele tem 50 anos. 50 anos. Esse homem fez o que nenhum outro tinha feito em Israel. E aí ele poderia dizer, eu me devo isso. Por todas as lutas, por todas as vitórias, eu me devo esse negócio. Né? Uma vez nós tivemos um trabalho de jovens,
E eu era pastor dos jovens. E um sábado lá, não sei o que aconteceu, que nós não tivemos trabalho, e eu estava na casa do pastor, que eu era copastor dele, pastor Evandro Honorato de Oliveira. E chegou um outro pastor lá, da mesma idade do pastor Evandro. Aí olhou para mim e disse: o que você está fazendo aqui, Ezequiel? Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? A casa do meu tutor. Não, mas sábado você não vai trabalhar hoje? Você ainda não está na idade de não trabalhar no sábado. Nós dois estamos, né, Evandro? É isso mesmo. Isso aqui é nível meu, aqui na minha área, e na sua também. Isso é qualquer área. Eu me devo isso. Já trabalhei muito, então meu sábado eu vou ficar ocioso. Davi, irmãos, fez exatamente isso. Essa sensação de invencibilidade, de que nada me atinge. Essa idade depois dos 50, irmãos e irmãs, é a idade mais perigosa. Porque você acha que nada mais vai lhe atingir. Que graças a Deus cheguei aos 50, esse pecado não vai me atingir mais. O diabo está rindo. Da minha e da sua cara. Ele quer que nós desarmemos, dizendo: olha, eu não tenho que provar mais nada. Eu não tenho que ligar com isso. Isso passa pela nossa cabeça. Passa pela minha, passa pela sua, passou pela de Davi. Eu estou simplesmente me colocando no lugar de Davi, irmãos. Eu não estou aqui metendo o pau em Davi, dizendo: eu sou o cara. Não, eu estou dizendo para vocês, eu estou projetando a minha vida na vida de Davi, e vice-versa. E Davi, isso foi outro fator que associou. Eu já ganhei muitas batalhas para esse povo. E às vezes até senta e conta nos dedos e não consegue contar as bênçãos. E aí que dá mais tranquilidade. Aí que o camarada diz: olha, eu me devo isso. E aí gera uma outra realidade, irmãos. As duas subsequentes geram essa realidade de orgulho. Eu vou dizer um orgulho espiritual. Aquela coisa assim: poucos da minha geração fez o que eu fiz. Isso é orgulho. E se formos pensar em servos de Deus, isso é um orgulho que vai destruir. O que Davi tinha certeza absoluta? De que Deus estava abençoando a sua vida todo o tempo. Davi sabia disso. Que Deus estava com ele. Isso é um negócio perigoso. Porque aí você se acha muito mais o biscoitinho, o último biscoito do pacote. Dá uma olhada em 2 Samuel 5,12. Quando esse conhecimento sobe a cabeça, irmãos, o diabo dá festa, porque o cara já está no papo. Pode ler, o que diz aí? O que aconteceu aí com Davi? Davi tinha certeza que Deus estava com ele. Isso subiu a sua cabeça. Isso é um perigo, irmãos. Por quê? Porque Deus caminha com aqueles que caminham com Ele, em humildade, em dependência. É aqui que eu disse que esse segundo gigante não foi destruído na vida de Davi porque ele ficou independente de Deus.
subiu-lhe à cabeça. Amós 3:3. A gente até usa isso aí, dando uma lição em casais. Mas isso aqui não tem nada a ver com casais primariamente. Esse texto aqui é Deus dizendo ao seu povo que não tem como dois caminharem juntos se não houver acordo. Então Deus está dizendo para todos nós que se você caminha longe do Senhor, você vai se arrebentar. Orgulho que Davi cultivava era o fato de Davi ter sido abençoado e essa bênção gerou no coração de Davi esse orgulho, essa coisa assim, sou invencível. Irmãos, não há lugar para o orgulho quando nós estamos dependendo do Senhor. Quando nós dizemos para Ele, Deus amado, apesar de todas as bênçãos, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sem o Senhor. E aí, irmãos, eu vou começar a prestar atenção na ação de Deus em meio às minhas circunstâncias, do livramento que Ele vai prover. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:13, não há tentação que humanamente eu não posso superá-la. Não tem tentação do inferno, irmãos, que eu não consigo vencer, a menos que esse gigante tomou conta do negócio. Aí eu já perdi o controle. Mas Deus vai prover caminhos de sorte que possamos suportar. Quando caminhamos com Deus, na dependência de Deus, nós entendemos isso, fazemos essa leitura dos livramentos de Deus. Eu não sei se você faz, mas isso é uma boa realidade. Quando você inclina o seu coração para alguma coisa e Deus põe lá um cavalo, uma mula falando, e tem gente que passa pela mula, a mula continua assoviando para o cara acha que não é para ele aquele negócio. Mula fala, assovia, fica em pé, bate palma, e ninguém faz nada. Você diz, não é comigo esse negócio. Porque o gigante já está lá para acontecer. E você acha que não depende do Senhor. Davi foi assim. As bênçãos que Deus deu a Davi fez ele ensoberbecer-se. E aí, irmãos, gera algo que Provérbios 16:18 manda um recadinho para a gente. Qual que é o recado de Provérbios 16:18? Vocês já viram um ditado que diz assim, na área de... Eu não sei se a área médica lá, irmão Fábio, se de fato isso aí ventila dentro do campus dos estudantes de medicina, mas os estudantes de enfermagem, odontologia, não sei se é oposição para tesourar os que passaram em medicina, mas diz que o estudante de medicina, quando ele está prestando o vestibular para medicina, ele tem no coração assim que ele é o cabra mais superior que tem entre os universitários, vestibulandos. Depois que ele passa e concretiza a matrícula, ele começa a se formar como que se fosse um Deus. E aí quando ele forma, ele tem certeza que ele é Deus. Então, ou seja, estudante de medicina, ele pensa que é Deus. Quando ele forma, ele tem certeza. Davi foi a mesma coisa. O povo dizia quem Davi era. E nesse momento agora, Davi acreditou que era o que o povo estava dizendo. E aí ficou arrogante. Vaidade.
Então, Davi começa a cultivar algo que Provérbios 16, 18. O que diz Provérbios 16, 18? Então veja, está dizendo assim, você pode não cair agora, mas você vai cair. Então arrogância, soberba, altivez, nariz empinado, achando que você é o bambambam, tampinha de crush, ninguém mais é. Vocês nem sabem, tem muita gente aqui, já sabe porque eu falo muito da tampinha de crush. Arrogância. Irmãos, é aqui que nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado para dizer-nos a verdade sobre nós mesmos e nos ajudar a ficar humilde diante do Senhor. Ajudar-nos a ficar humilde diante do Senhor. Mais uma vez, Reverendo Francisco Leonardo, um dos meus colegas, teve o privilégio de passar um tempo no Labri, na Suíça, com Franz Schaeffer. Com Franz Schaeffer. Uma das cabeças pensantes que nós tivemos na nossa geração. Um homem, você lê os livros dele, pelo menos igualmente aquele livro O Deus que Intervém, A Morte do Dólar, A Morte da Razão, são os livros dele. Ele só fala, o Deus que Intervém você tem que ler umas 3 vezes, a menos que você seja um gênio e você esteja na área para você entender, mas é uma cabeça. Quando esse colega nosso chegou do Labri, o reverendo Francisco Leonardo, é da minha classe, ele estava dando-nos aula. Ele citou o nome do irmão e dizia, irmão, isso é uma bênção, irmão. Agora, cuidado, irmão. Cuidado com essa bênção. Ele não está mais na igreja, no ministério. Há muitos anos. Não está mais. Não cuidou. Ficou arrogante. E o gigante que ele tinha dentro dele assumiu o comando da sua vida. E ele se perdeu. Não voltou. Reverendo Nicodemos, ele esteve aqui conosco ano passado. Eu perguntei para ele assim, pastor, e fulano? Ele diz assim, só a graça. Eu comecei a confrontá-lo, Ezequiel, ele me tirou de todos os seus relacionamentos. Eu imagino Face, tudo. Cortou o reverendo Augusto Nicodemos. Ele não quer saber. Precede a queda, a arrogância. E Davi fez exatamente isso. Davi não obedeceu. Outro fator na vida de Davi que o levou a fazer o que ele fez. Irmãos, outra coisa que Davi fez, Davi negligenciou o seu lado espiritual. Vocês podem ter certeza disso. Todas as vezes que eu errei o alvo de Deus na minha vida, estava faltando um tempo meu com Deus. Todas as vezes. Nitidamente.
aquela palavra que Jesus disse a Pedro, vigiai e orai, nós precisamos fazer isso. Nem que seja por um pedacinho de tempo, se você cochila, você perde a perspectiva de Deus. Eu tenho certeza que muitos outros fatores nós poderíamos colocar aqui que fizeram parte desse projeto, desse gigante que matou Davi, se agigantasse dentro dele. Mas o que eu quero, irmãos, abrir o coração diante de vocês, e quero que a gente aprenda isso, é que o gigante de Davi era algo que ele permitiu prosperar em sua própria vida. Por isso que eu coloquei isso aqui. Prospera. Eu permito. Tudo, irmãos, que a minha mente cogita é porque eu permito. Eu dou cordas. Eu maquino. É isso, e depois a gente fica com dificuldades para abafar isso. Os gigantes que nós enfrentamos, irmãos, não vêm de fora. Eles vêm de dentro. Os fatores externos podem alimentá-los, mas ele vem de dentro. Os maiores enfrentamentos da minha vida não vêm de fora, vêm de dentro, vêm de mim mesmo. São dos meus pensamentos, das minhas realidades interiores. O que Tiago nos diz? Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos fortificar o homem interior e trabalhar para que esse homem interior mortifique os gigantes que escondem dentro dos nossos próprios corações. É claro que a gente tem vergonha, irmãos, de compartilhar dos nossos gigantes. Mas eles estão aí. Às vezes você conta para uma pessoa, outra pessoa de confiança, de carinho, mas eles estão aí. O que diz aí? Tiago 1, 13 e 14. Pois concebe, gesta, pode continuar. Então a cobiça, depois que é concebida, dá pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Concebe, gesta, e aí ele chega. Irmãos, é assim comigo, é assim com vocês, foi assim com Davi. Agora, a outra pergunta que eu faço é: como é que esse gigante trabalhou para que pudesse dominar Davi? E a gente precisa aprender isso. Primeira realidade, irmãos. Esse gigante tinha o poder para iludir a sua mente. Iludir a sua mente. O verso 2 e 3 do capítulo 11, 2 Samuel, diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era
muito formosa. Davi perguntou quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Davi, irmãos, acordou, foi para a sua varanda. Essa varanda era construída para que os reis pudessem ter privacidade. Então ele foi passear ali na varanda, dar uma olhada em Jerusalém. Só que a privacidade dele era preservada, mas ao mesmo tempo a privacidade do outro era descoberta. Porque da altura onde que ele estava, ninguém poderia vê-lo. Mas ele poderia ver todo mundo. Perturbar a todo mundo, olhar igualzinho para os prédios. Muitas pessoas têm as suas piscinas e tem um prédio ali, ele não tem liberdade, ele não tem privacidade. Se ele quiser sair à noite para dar um mergulho sem nada, ele não pode fazer isso. Nem ele, nem ela. É a casa dele, era para ele ter, os muros são altos. Era para ele ter essa liberdade. Também perde a privacidade. Então o que Davi faz? Nesse dia, ele vê uma mulher tomando banho. E a Bíblia, irmãos, ela relata, e é fantástico como ela relata sobre essa mulher. O texto aqui diz, muito bonita de se ver, de olhar. A Bíblia usa essa palavra muito, que é traduzido muito aí na nossa tradução, ela usa para enfatizar uma verdade. Quando o texto diz muito bonita de se olhar, nós podemos dizer sem reserva nenhuma que ela era a visão absoluta da beleza feminina e da perfeição física. É isso que a Bíblia está dizendo. O que ele viu uma mulheraça. Quando ele viu essa mulher tomando banho, o gigante que estava dentro dele, já sendo construído, já sendo permitido, que estava dentro do seu coração, rugiu para a vida. Rugiu para a vida, irmãos. Quando isso aconteceu, Davi já não pensava em outra coisa a não ser em Batseba. Irmãos, eu não estou falando em grego para vocês. Vocês sabem o que é isso? Todos nós sabemos o que é isso. Davi agora não conseguia pensar em outra coisa a não ser em Batseba. Ele queria saber quem ela era. Resumindo, ele queria saber tudo sobre ela. É isso, irmãos, que acontece com todos nós. Aconteceu com Davi. Sem dúvida nenhuma, a sua mente estava cheia de fantasias do que seria estar com ela fisicamente. Ele começa a pensar, ele começa a construir realidades, fantasias, imagens. O gigante envolveu de tal maneira a mente de Davi, que Davi esqueceu quem ele era. O gigante envolveu de tal maneira a mente de Davi, que Davi esqueceu de quem ele era.
a quem ele servia e como ele deveria estar vivendo. O gigante tomou conta da mente de Davi. Irmãos, essa é a grande batalha. E nós precisamos vencê-la antes que chegue esse ponto. Porque quando chegar esse ponto, para você vencer, vai ser uma batalha de titãs. E você já está fragilizado. Ele a viu, ele a desejou, ele a queria e ele a levou. E é assim que o pecado funciona. É assim que funciona, irmãos. Constrói, agiganta, e aí você não consegue vencer mais. Ou então, pela misericórdia de Deus, você terá uma batalha de titãs. E aí, se você for orgulhoso, altivo, você não vai vencer. Porque você precisa de humildade para dizer que não dá conta, para dizer que a coisa é muito maior do que você e que você precisa de ajuda. É assim comigo e com você. Foi assim que o diabo trabalhou com Eva, trabalhou com Adão. É assim que ele vai continuar trabalhando. A natureza do diabo não muda e a natureza do pecado também não muda. Ao 1 João capítulo 2,16, leia lá, irmãos. Pode ler, quem achar pode ler. Essa é a natureza do pecado. Então, irmãos, o primeiro passo que você e eu damos quando estivermos a ponto de sermos superados pelos nossos gigantes é o seguinte: um pensamento desenvolve um desejo dentro da nossa mente, do nosso coração, e exige ser cumprido. A mente tem exigências a serem satisfeitas e ela obriga-nos a fazer isso. A mente é o primeiro campo de batalha com os gigantes do pecado. Se cair, o resto das defesas cairá como dominós. Deus tem algo a dizer sobre a mente. E nós vamos ler 3 versículos, 3 textos. Como é que será protegido? O primeiro texto é Filipenses 4, 6, 7, 8 e 9. O segundo texto, 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. A mente deve ser guardada, ou os gigantes irão seduzi-la e levar o corpo consigo. Filipenses 4, 6 a 9. Pode ler, Silvia.
Está aí a receita. Nós precisamos prestar atenção, irmãos, nesse texto. Eu tenho esse texto no meu computador em letras, parece que é 30. Toda manhã eu estou lendo esse texto. Eu abro a página e abro aquelas letronas grandonas. Eu leio esse texto. Para proteger a minha mente e o meu coração. Olha o outro texto. 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Outro irmão, por favor. O que nós precisamos fazer? 2 Coríntios 10, 3 e 5. O que acontece? Primeiro é dizer que você não pode. Senhor, eu não estou dando conta. Primeira coisa. Mostrar para o Senhor totalmente dependência. E se há algum orgulho, alguma altivez, algum sofisma. Sofisma é aquele negócio assim, eu mereço, eu nunca fiz isso, eu passei a vida toda. Então, isso são coisas que você constrói para levar a sua cabeça a racionalizar a coisa. Então, tudo isso seja levado cativo aos pés de Cristo. Ou seja, não deixe nada para você. Essa é a receita. Humilhe-se diante do Senhor. Diga, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou meter o pé pelas mãos. Eu vou meter o pé pelas mãos. Em sequência ao versículo de Filipenses, este está com o mesmo número gravado em vermelho. Sabe aquele vermelho daquele quadro de cores que parece um roxo escuro? É esse que está gravado. Está sublinhado. Todas as manhãs eu estou lendo essas duas porções. Por quê? Porque Davi, você e eu, somos iguais. Iguais. Não há nenhuma diferença. Somos tão tentados quanto Davi foi. E pior, irmãos, Davi, como eu já disse, era tão especial para Deus, no seu projeto, naquilo que Deus queria fazer, que Deus o protegeu de uma maneira muito, mas muito especial. É o que eu não sei se é a mesma coisa comigo. Eu sei que sou especial, mas eu não tenho o tamanho da sombra que Davi projetou na vida. Então, para isso não acontecer, eu preciso de humilhar-me diante do Senhor. Se é a altivez, o orgulho que nos leva a caminharmos, a trilharmos caminho que tem nada a ver com o Senhor, então eu preciso de rasgar a minha roupa, cingir o meu corpo com pano de saco e deitar na cinza, raspar a cabeça, tirar os sapatos. Humilhar-se diante de Deus e pedir que Ele cuide. Em obediência restrita,
Diga, Senhor, cuida de mim. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe o que o Senhor quer que eu faça. Eu ainda não sei. Não deixe que este gigante assuma o comando da minha vida. Assuma o Senhor. E o texto, irmãos, começa dizendo assim: não é com armas carnais. Eu quero te dizer uma coisa, uma triste notícia. Você não vai conseguir sozinho. Você vai cair, não importa qual seja o seu gigante. Você vai cair se você enfrentar isto sozinho. Essa batalha é uma batalha que está além da minha e da sua força. Principalmente se esse gigante já criou músculo, vontade. Se ele é um bebê, você pode abortá-lo. Mas se ele já começou a criar músculo, começou a pensar, a interferir nos seus pensamentos, você precisa urgentemente de alguém para lhe ajudar e de Deus para lhe fortalecer. Porque senão você não vai vencer. Este é o caminho. Não tem como voltar. Domingo que vem, nós vamos trabalhar a seguinte realidade. Então, se tem um caminho de escape, Davi poderia ter escapado. E não fez. Se há um caminho, obrigado, Fernandinho. Se há um caminho de escape, Davi poderia ter escapado e não fez. É o que nós vamos ver domingo que vem, se Deus quiser. Sim, meu irmão? Sim. Vamos conversar sobre eles, então? Era amicíssimo de... Ele era comandante. Não, eu acho que ele não definiu quem era. Ele não deu como definir quem era. Não, ele não viu o rosto. Ele não viu. Eu não sei como era essa casa. Eu não sei se ela estava tomando banho num lugar público, ou se ela está. O texto não diz que ela estava tomando banho na casa dela. O texto não diz. Pode ter lá um, como é que chama esse negócio chique, ó, furor? Como é que chama? Furor. Mas tinha, claro que tinha. Lá o que mais tinha naquela época, né? Esses reis, Pois é, não então, mas a interpretação não é isso, porque o texto não diz que ela estava tomando banho na casa dela. Ela poderia estar tomando banho em qualquer lugar de tomar banho. O fato é que Davi a viu lá, e não diz que ele viu o rosto. Ele viu a escultura. Você não precisa ver o rosto de uma mulher para você cobiçá-la. Só você vê na traseira dela, você cobiça. Verdade. Verdade. Você não precisa, se você vê uma mulher rebolando na sua frente, você precisa de ver o rosto dela? Você não precisa de ver o rosto dela. Não, o cara está pensando em outra coisa. A menos que ele esteja, fala, puxa, que mulher linda, eu vou namorar com ela. Mas se ele pensar em sexo, ele vai ver o rebolado dela, como ela é, o violão que ela é só isso. Pois é, então, ele não sabia. Então, o fato que, para ser coerência com o texto, irmão Walter, é duas coisas. Ela não estava tomando banho na casa dela, talvez um lugar público de banho. Não significa que ele a viu de frente, não precisa ver de frente.
Irmãos homens, não precisa ver uma mulher de frente. Não precisa ver uma mulher de frente às vezes até assusta quando você vê de frente. Né? Então, ele viu e ficou maluco por ela. Olha, nós temos aqui uma história fantástica, uma história de amor fantástica, tem nada a ver com isso, mas uma história fantástica de amor. O filho do irmão Luiz, o engenheiro lá, do Luiz da 100%, o Léo viu a esposa dele, a atual esposa dele, dando uma entrevista e apaixonou por ela. Dando uma entrevista. Então, a cabeça do homem é um negócio complicadíssimo. Então, você não tem, né? Eu cheguei na igreja da Simone e a vi dizer ela. Não conhecia, não sabia quem era, não sabia se era crente, nada. O homem, nós temos esse negócio, irmãos. É um negócio estranho que o macho da espécie tem. A mulher é construída de outra maneira. Mas o homem, basta olhar. Olha e apaixona. Então pode. O pobre do Davi. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. Vamos falar isso nos estudos futuros. Isso aqui o senhor já está entrando em área que ainda não falei. Vamos chegar lá. Isso aí nós vamos chegar, não é? Alguém mais tem algum questionamento até onde nós chegamos aqui? Pode falar um negócio que você cultivou a vida toda aí e não teve oportunidade. A gente tem 5 minutinhos para falar. Pergunte, tem problema. Eu não sei tudo, mas de Davi eu sei bastante, não é? Primeiro porque Davi é muito parecido comigo. Ou eu sou parecido com ele? Diga, meu irmão. O diabo não foi envolvido. É interessante. E quando ele assume, ele não diz para o diabo. Irmãos, eu sei quando é o diabo. Eu sei quando é o diabo. Mas eu também sei quando sou eu. Viu, Dado? Eu sei quando sou eu. Quando é o diabo, eu sei que é ele. Então aí, eu clamo o sangue de Jesus, eu arrepio até a alma. Eu sei, eu consigo distinguir o diabo. Por isso que Davi era tão perto de Deus que ele sabia que não tinha nada a ver com o diabo. Os salmos penitenciais dele, nenhuma vez ele fala em diabo. Nenhuma vez. Mas ele trabalha isso. A gente precisava, qualquer dia desse, nós vamos fazer um estudo sobre a perspectiva do diabo no Antigo Testamento. Para os irmãos entenderem algumas coisas. Que é muito interessante. Muito interessante. A perspectiva da questão da ação do diabo no Antigo Testamento. É muito interessante. Eu é porque não gosto de falar muito nele. Eu não falo no diabo. Pode ver, eu não falo. Eu não gosto dele e ele não gosta de mim. Entendeu? Então, eu não dou corda para ele. Eu não falo nele. Eu sei que ele existe. Ele tem força. Ele tem. Agora, eu não fico dando trégua para ele e dando ibope ao nome dele. Mas seria interessante, numa quarta-feira, aí eu convoco vocês numa quarta-feira, ou numa segunda-feira,
Mas é interessante para a gente entender como é que a ação demoníaca no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento e por quê. O porquê da ação do inferno no Antigo Testamento é um enfoque e no Novo Testamento é outro, e por quê? Não é falar dele, é falar por que ele lá no Novo tal. Porque eu também não gosto, não. Eu tenho esse estudo já há muito tempo, só fiz uma única, eu nem sei, tem que fazer de novo. Aliás, tem que fazer de novo. Mais alguma pergunta sobre Davi? Diga, filha. Também vamos entrar nisso lá na frente. Quando eu for falar, eu vou te chamar para você vir aqui. Né? Aí, tá vendo? O contexto, a gente precisa entender o contexto do papel da mulher naquela época. Naquela época. Ela obedeceu. Ela obedeceu. Ó, pessoal, aqui tem algo assim, deixa eu dar só 2 minutinhos. Não deixa a sua esposa por muito tempo sozinha. E não deixa o seu esposo por muito tempo sozinho. Quanto tempo eles estavam em guerra? Então, isso aqui é um negócio que precisa pôr no coração. E a Bíblia diz sobre isso, irmãos. A Bíblia diz sobre isso. Se separe só para você tiver que orar sozinho. Depois volta. A Bíblia, ela dá toda a realidade desse caminhar. Pense nisso, tá bom? Mais nenhuma pergunta? Vai surgir mais aí para frente, porque a gente vai mexer